Nesta videoaula vamos abordar que condições terão de ser cumpridas para que um trabalhador independente fique isento de segurança social, do regime da segurança social dos trabalhadores independentes. Vamos consultar o manual Isenção de Segurança Social de Trabalhadores Independentes, exemplos práticos. Em primeiro lugar, vamos referir o seguinte. Os trabalhadores independentes, eles têm o seu primeiro enquadramento em termos de segurança social. E o primeiro enquadramento no regime da segurança social dos trabalhadores independentes ocorre no primeiro dia do segundo mês seguinte, ou data anterior, mediante requerimento. Ou seja, quando fazemos o nosso início de atividade nas finanças, regra geral, o primeiro enquadramento na segurança social vai ocorrer no primeiro dia do 12º mês seguinte. E, portanto, durante aquele período, desde o início da atividade até ao primeiro dia do 12º mês seguinte, o trabalhador independente goza ali um período de aproximadamente um ano de isenção. A lei determina, ou em data anterior, mediante requerimento, porque por opção o trabalhador independente pode querer começar a fazer os seus descontos antes do período que acabei de referir. Bom, temos então este período de isenção que corresponde ao primeiro dia do 12º mês seguinte, ao do início da atividade nas finanças. Mas, após o enquadramento na segurança social, em que circunstâncias poderá um trabalhador independente gozar de isenção de segurança social? Bom, relativamente a esta questão, vamos fazer uma consulta do Código Contributivo, o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. A matéria que estou a referir, nós vamos consultar o artigo 157 do Código. O artigo 157 é o artigo da isenção da obrigação de contribuir. Também vou fazer uma referência ao artigo 139 e até vou começar por aqui, que são as situações excluídas. O artigo 139 faz referência às situações excluídas, ou seja, são excluídos do âmbito pessoal do regime dos trabalhadores independentes. Eu vou referir à linha A, os advogados e os solicitadores, que em função do exercício da sua atividade profissional estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respectiva Caixa de Previdência, mesmo quando a atividade em causa seja exercida na qualidade de sócios ou membros das sociedades referidas na linha B do artigo 133. Os advogados e os solicitadores estão excluídos, não é isentos, é excluídos deste regime de segurança social dos trabalhadores independentes, porque já fazem os seus descontos para a Caixa de Previdência das respectivas ordens. Depois o artigo 139 faz referência a outras atividades excluídas do regime. Agora, isenção propriamente dita, aí vamos ter de consultar o tal artigo 157 do respectivo Código Contributivo, uma vez que vai ser este artigo 157 que vai definir as respectivas isenções da obrigação de contribuir. A isenção. Então, os trabalhadores independentes estão isentos da obrigação de contribuir, no seu número 1. Eu vou começar aqui pela linha B e pela linha C, depois vamos analisar a linha A. De acordo com a linha B, quando seja simultaneamente pensionista de invalidez ou de velhice de regimes de proteção social, nacionais ou estrangeiros, e a atividade profissional seja legalmente cumulável com as respectivas pensões. A linha C, quando seja simultaneamente titular de pensão resultante da verificação de risco profissional
que sofra de incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%. Portanto, temos aqui a questão dos pensionistas que, nas circunstâncias aqui referidas, vão estar isentos do regime de segurança social dos trabalhadores independentes. Ficam isentos do regime. Depois, a linha A e as respectivas alíneas, temos a questão da acumulação de trabalho dependente com trabalho independente. Eu vou-me focar aqui mais nesta questão e que nos diz o seguinte. Relativamente ao rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente ou anualmente, consoante os casos, de montante inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais, quando acumulem atividade independente com atividade profissional por conta de outrem, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições. Já vamos fazer um caso prático para explicar isto, mas digamos que quando um trabalhador acumula trabalho dependente, que no IRS corresponde à categoria A, trabalho dependente, rendimentos do trabalho dependente categoria A, com o trabalho independente, para efeitos de IRS, corresponde aos rendimentos da categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, quando há acumulação das duas categorias, ou seja, quando um indivíduo trabalha como trabalhador dependente num regime de contrato, numa determinada entidade patronal, contrato de trabalho, e simultaneamente trabalha como trabalhador independente, recibos verdes a determinados clientes, está a acumular as duas atividades. E pode acontecer que tenha de pagar segurança social no regime de proteção social dos trabalhadores independentes. Como trabalho dependente vai ter sempre de pagar, não é? Porque como trabalhador dependente, o sujeito paga 11%, a entidade patronal assume 23,75%, é o regime geral do trabalho dependente para efeitos de segurança social. Agora, pode acontecer que tenha também ele de pagar na qualidade de trabalho independente, aqui na obrigação de contribuir como trabalhador independente. E aqui vão ter de se verificar algumas condições para que fique isento na qualidade de trabalhador independente. A primeira condição, a linha I, o exercício da atividade independente ou a outra atividade sejam prestados a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si uma relação de domínio ou grupo. Depois, o exercício da atividade por conta de outrem determina o enquadramento obrigatório noutro regime de proteção social que cubra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes. Ou seja, os descontos para a proteção social que ele está a fazer na sua entidade patronal, na qual obtém os rendimentos do trabalho dependente, é um regime de proteção social que cobre a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes. E depois, o valor da remuneração mensal média considerada para o outro regime de proteção social seja igual ou superior a uma vez o indexante dos apoios sociais. Vamos nos focar aqui em duas condições. Portanto, eu vou considerar que o exercício da atividade independente é realizado em entidades perfeitamente distintas da entidade patronal, perfeitamente distintas e que não têm qualquer tipo de relação, e também vou considerar que, como trabalhador dependente, os seus descontos são feitos na base da segurança social, da proteção social, que se aplica ao trabalho dependente e que cobre, obviamente, as eventualidades que também a do trabalhador independente vai cobrir. Portanto, vamos considerar isso como um dado. Agora, temos é de verificar as restantes condições. E, para tal, as tais condições serão que, para ficar isento, na qualidade de trabalhador independente,
o valor da remuneração mensal média resultante da atividade por conta de outrem tem que ser igual ou superior a uma vez o indexante dos apoios sociais. E o rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente resultante da atividade independente inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Vamos fazer um caso prático, onde vamos aplicar esta matéria e vamos, através deste caso prático, vai ficar mais claro isto. Ou seja, este artigo, a aplicação deste artigo 157, que eu acabei agora de referir, vai ficar clarificado com este exemplo. Vejamos o seguinte exemplo. O João é trabalhador dependente da empresa XYZ SA e aufere a remuneração mensal de 1000 euros. Portanto, ele trabalha numa empresa, aufere rendimentos do trabalho dependente e todos os meses recebe 1000 euros de vencimento. Agora, paralelamente a isto, o João está inscrito como trabalhador independente na profissão de formador e auferiu em outubro, novembro e dezembro do ano N os valores de 3.000 euros, 2.900 e 3.400 euros respectivamente. Portanto, temos então aqui um trabalhador dependente que simultaneamente é trabalhador independente. Se estivéssemos a falar de IRS, um sujeito que aufere rendimentos da categoria A de trabalho dependente e da categoria B rendimentos empresariais e profissionais. Estamos a falar de segurança social, trabalho dependente mais trabalho independente. Os valores resultaram de serviços de formação prestados a entidades formadoras, perfeitamente distintas e que nada têm de relação com a sua empresa, a sua entidade patronal, a XYZ SA. Vejamos se o João cumpre com os requisitos de isenção como trabalhador independente. Ou seja, em relação ao trabalho dependente, ele vai sempre pagar 11% do bolso dele sobre a sua base de incidência de trabalho dependente e a empresa assume 23,75%. E, portanto, estão cumpridos aqui os requisitos de fazer descontos por parte de trabalho dependente para segurança social. Portanto, na qualidade de trabalho dependente, tem um vencimento mensal de 1000 euros. E 1000 euros é superior a uma vez o indexante dos apoios sociais, que atualmente é de 480 euros,43. Portanto, este requisito verifica-se. Ou seja, a sua base mensal para efeitos de segurança social na qualidade de trabalho dependente é sobre um valor superior a uma vez o indexante dos apoios sociais. Requisito cumprido. Agora, a segunda condição tem a ver com o facto de que o rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente resultante da atividade independente terá de ser inferior a 4 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Então, em primeiro lugar, qual é a sua média mensal de rendimentos? 3.000 mais 2.900 mais 3.400 a dividir por 3 dá 3.100. Sabemos que a Segurança Social considera que, para efeitos de cálculo do rendimento relevante de um trabalhador independente, eles multiplicam 70% da faturação do trimestre e depois dividem por 3. Ou seja, isto dá 2.170. Se eu dividir por 3 a faturação, ou se multiplicar a faturação por 70% e depois a dividir por 3, dá 2.170. É o tal rendimento relevante mensal médio. 70% da faturação a dividir por 3. 70% é a forma como a Segurança Social calcula o rendimento relevante. E se estivermos a falar de rendimento relevante médio, mensal médio, divide-se por 3. O que dá 2.170. O que é superior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Logo,
este segundo requisito não está cumprido. Logo, não vai poder gozar de isenção de segurança social na qualidade de trabalhador independente. Uma vez que o seu rendimento relevante mensal médio ultrapassa 4 vezes o indexante dos apoios sociais em relação àquele trimestre. Porque os trabalhadores independentes entregam uma declaração trimestral e estas circunstâncias podem alterar de trimestre para trimestre. Mas no trimestre que estamos a referenciar foi ultrapassado. Portanto, ele vai ter de estar sujeito à segurança social ao longo do próximo trimestre. Deste modo, o João não goza de isenção de segurança social na qualidade de trabalhador independente. Quanto é que ele vai ter de pagar de segurança social? A diferença, ou seja, 2.170, que corresponde ao rendimento relevante mensal médio acima de 4 vezes o indexante dos apoios sociais, vezes a taxa de segurança social que se aplica ao trabalhador independente, que é 21,4%. Ou seja, ele vai pagar sobre quanto ultrapassou 4 vezes o indexante dos apoios sociais durante o trimestre em causa. Vai ter de pagar 53,13 €. Valor esse que terá de ser pago em janeiro, fevereiro e março, uma vez que isto foi declarado no trimestre de novembro a dezembro, no trimestre de outubro, novembro e dezembro, portanto, no quarto trimestre, isto foram valores declarados na declaração trimestral do trabalhador independente, ele declara outubro, novembro e dezembro até ao final de janeiro, e significa que janeiro, fevereiro e março vai ter de pagar 53,13 € em cada mês. O mês de janeiro paga-se do dia 10 ao dia 20 de fevereiro. O mês de fevereiro, do dia 10 ao dia 20 de março. O mês de março, do dia 10 ao dia 20 de abril. Isto em termos de prazos. Vejamos um outro exemplo. A Magda é enfermeira e trabalha no Hospital X, oferindo a remuneração mensal de 1.600 €. Em paralelo, desenvolve a atividade da enfermagem por conta própria, tendo recebido 450 €, 390 e 400 € nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano N. Será que a Magda cumpre os requisitos de isenção? Primeiro requisito. Na qualidade de trabalhador dependente, tem um vencimento mensal de 1.600 €, superior a uma vez o indexante dos apoios sociais. Verifica-se. Agora vamos ver a questão do trabalho independente. Começamos por calcular a média dos rendimentos de trabalhadora independente durante aquele trimestre. Faturou 450, mais 390, mais 400, a dividir por 3 dá a média. Multiplicando por 70% é o rendimento relevante mensal médio para efeitos da Segurança Social, 289,33. Muito inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Portanto, estão reunidas as condições para que ela goze de isenção de segurança social como trabalhadora independente nos meses de janeiro, fevereiro e março do próximo ano, não é? Portanto, uma vez que a declaração trimestral tem que ser enviada, e uma vez enviada vai sempre ser determinante para usufruir da isenção ou não, como acontecia no anterior, no trimestre seguinte. A Segurança Social considera como trabalhadores independentes aqueles que por sua própria conta prestam serviços, trabalho independente ou trabalhador independente, ou aqueles que produzem ou vendem mercadorias, que é o empresário em nome individual. Neste regime, o rendimento relevante é determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral, correspondente a 70% do valor da prestação de serviços, trabalhador independente,
ou 20% dos rendimentos associados à produção de vendas, à produção e venda de bens a empresário em nome individual. A taxa que se aplica a trabalhadores independentes é 21,4%. A taxa que se aplica aos empresários em nome individual é de 25,4%. Então estas são as condições para que um trabalhador independente que está abrangido pelo regime de segurança social dos trabalhadores independentes, que já está devidamente enquadrado, para que acumule trabalho dependente com trabalho independente, estão aqui então explicadas as condições que se têm de verificar para que ele goze de isenção na qualidade de trabalhador independente. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.